Fala pessoal, começando mais um Deepcast com Alan Gani, o podcast que a gente fala de papos profundos com os entrevistados. Estamos no YouTube, no Spotify e hoje eu tenho a honra aqui de entrevistar ela que é sócia da Nord, especialista em renda fixa, Marília Fontes. Olá! Muito obrigado por você ter aceitado aqui o nosso convite. Imagina, prazer. Obrigada, Alan. Obrigada pelo convite. Tô adorando aqui. Chique esse estúdio, viu, gente? E aqui a gente vai falar assim, que horas que você dorme, onde você estudou, se você pratica o surf, que eu já sei. É surf ou é surf? Fala. Sei lá, acho que lá fora é surf, né? Surf, mas aqui entre os surfistas. Como é surf. Surf. Você é de São Paulo, Marília? Eu sou de São Paulo, eu nasci em São Paulo, mas eu morei a minha vida inteira em Santo André, no ABC Paulista. Tá. Então eu levei uma vida um pouco mais de interior, né? Porque pro paulista, Santo André é interiorzão, né? Total. Então, assim, toda a minha vida foi em Santo André, então eu tive esse lado mais um pouco interior. Mas eu adorava São Paulo. Mas você estudou teu colégio, tudo foi em Santo André, tudo lá? Fundamental, ensino médio. Aí eu vim pra São Paulo quando eu comecei a fazer cursinho. Fiz 1 ano de cursinho e aí eu fiz aqui em São Paulo. E depois a faculdade fiz em São Paulo também, que foi quando eu me mudei pra São Paulo. Tá. Então, demorou pra eu vir pra cá, assim. Eu morei aqui até uns 3 anos, né? E fui pra Santo André e morei minha vida inteira lá. E lá com 20 e poucos anos, vim pra cá. Aí você fez economia? Aí eu fiz economia no INSPER. No INSPER, bacana. E aí, como é que foi? Assim, falou, não, eu quero fazer economia. Economia ainda é um curso muito masculino, não é? Pelo menos quando eu fiz FEA, a minha sala tinha muitos... A maioria era homem. Total, né? total. E o que te levou? Você falou, não, eu quero ser economista. Pois é, você sabe que assim, eu não tinha nem ideia do que eu queria fazer. Nem ideia, assim. Quando eu era menor, eu queria ser médica, porque meus pais eram médicos. Tá. Aí eu sempre tive essa fantasia de ser médica. E aí, uma vez, minha mãe trabalha em UTI. Caramba. E meu pai cirurgião cardíaco. Então, assim, eu tive aquele exemplo de medicina de hardcore, né? Aí, uma vez, a minha mãe me levou pra passar visita. Na verdade, não foi nem a minha mãe, foi a sócia da minha mãe. Que eu sempre falava pra ela que eu queria ser médica e minha mãe nunca me levava. E aí, ela falou, não, eu vou te levar. E aí, ela me levou pra passar visita. E aí foi muito triste, porque eu vi um homem, né, assim, era novo, era muito bonito, que tinha se acidentado de moto, batido a cabeça e, assim, perdido um pouco a consciência e, enfim. E aí eu fiquei muito triste, eu saí de lá muito triste, e aí eu fiquei meio broxada, assim, eu falei, não, eu não quero isso, e era um ambiente, assim, todo cinza, todo fechado, as pessoas, enfim, depois desse dia eu falei assim, não, acho que não é isso que eu quero. E aí eu comecei a repensar e tal, e aí no terceiro colegial eu ainda não sabia o que eu queria, só que eu precisava prestar a prova, né, o Enem e tal, todas aquelas coisas. Aí eu fiz um teste vocacional pela internet, sabe? Parecido com a minha história também. Na época tava super na moda, isso todo mundo fazia. Aí eu falei, não, eu vou fazer também um teste vocacional pela internet. E deu economia, direito e jornalismo. Você tá brincando, sabe por quê? Vou fazer só um parênteses. Eu fiquei na dúvida com medicina. Eu pensei, no meu teste vocacional também deu jornalismo e direito. Eu fiz 2 meses de direito e larguei. Eu acho que quem vai pra economia, acho que pensa em direito, jornalismo e sonhou um dia com medicina. Eu tô impressionado. É mesmo. Deve ser o mesmo perfil, Deve ser o mesmo Porque perfil. tem um perfil parecido. É isso mesmo. Quer dizer, a gente gosta de se comunicar, de argumentar, a gente gosta de entender as coisas de um jeito racional e isso é bom pra direito, né? Ao mesmo tempo a gente se comunica e tal, Exatamente. É bom pra jornalismo. Gosta de muita coisa ao mesmo tempo, porque economia você tem que entender meio que um pouco de tudo, né? E você quer entender o mundo, né? Então também tem a ver com jornalismo. Minhas matérias preferidas, por exemplo, na escola era português, matemática, história e geografia. Perfeito. Entendeu? Era o que eu gostava. Então, assim, é muito o mesmo perfil mesmo. E aí deu economia também. Aí eu falei, não, direito, muita lei, muito, né? Deve ser muito burocrático, enfim, não gostei. Daí eu fiquei entre jornalismo e economia.
E comecei a ler mais sobre economia, porque na minha época, economia era uma profissão muito nova, né? No INSPER, por exemplo, acho que tinham 4 turmas formadas de economia. Tá. Era, assim, uma profissão muito emergente mesmo, né? Começando e tal. E aí, eu até falei pra minha mãe na época, acho que eu quero fazer economia. Ela falou, economia, filha? Mas você só gasta. O que você vai fazer? Tipo, a gente nem sabia o que era economia direito. E aí, eu comecei a pesquisar. E conforme eu comecei a pesquisar, eu comecei a me apaixonar. Eu falei, cara, é isso que eu quero saber. E aí, veio o cursinho. Tá. Eu prestei economia, não passei no 3º colegial. E aí veio o cursinho. E o cursinho foi muito bom para eu amadurecer essa ideia de que eu queria economia. E as minhas aulas de cursinho de História e Geografia eram, assim, surreais de sensacionais. Você fez aonde? No... Ai, como é que chama? Ângulo Tamandaré. Ah, eu também, Ângulo Tamandaré. Ah, é? Gente, de repente a gente se encontrou. Foi o Gilberto de História, você lembra? Você deve... Não sei se esse pessoal... Esse nome não me é que eu sou estranho. Um pouquinho mais velho que você. Tinha lá esse nome não é Gilberto, estranho. Paulão... Tinha lá, não. Juscenir. Mas esses professores de história, Exato, eles eram são fantásticos, né? showmans. Assim, eles eram esses showmans, exatamente. Porque quando eu tava na escola, as aulas eram uma coisa meio chata, né? Tipo, História e Geografia era chata, era decoreba e tal. E no cursinho eu aprendi que História e Geografia era sensacional. História e Geografia conectava o mundo, te ensinava a ordem das coisas, conectava coisas, como uma coisa que acontece nos Estados Unidos impacta aqui. E aí você começa a entender o mundo, inflação, juro. Aí você fala, caramba, eu tô entendendo tudo. Agora eu entendo como o mundo funciona. Você se sente, assim, poderosa, né? E aí você começa a pensar assim, poxa... Então, se quando a inflação sobe, o juro sobe, eu tô vendo a inflação subir, então o juro vai subir, aí o juro sobe. Aí você fala, nossa, eu prevejo o mundo. Então, assim, eu achei assim, foi mind-blowing, assim, eu falei, caramba, isso aqui é demais, fiquei completamente apaixonada, alucinada. E aí, passei no INSPER, né? Excelente escola. Excelente, maravilhosa, nossa. Depois fiz mestrado lá também, de tanto que eu gostei da escola. E foi maravilhoso, assim, ó. Meu primeiro dia de aula já foi incrível. Eu falei, eu tô no lugar certo. Então, a verdade é que foi uma grande sorte, né? Porque eu poderia ter feito direito e falado assim, poxa, não é pra mim, e depois ido pra economia, mas acabou que meio que na sorte, assim, eu escolhi economia. Meio por acaso E deu muito certo. Então, hoje em dia eu até falo com minhas enteadas, né? A Carol, a mais velha, ela fala assim, não sei muito o que eu faço ali e tal. Eu falo, fica tranquila, a vida vai te mostrar. Tá. Vai, sabe? De repente faz um teste vocacional. Tá. A vida vai te mostrar, assim, eu também não sabia, sabe? Você não precisa nascer sabendo o que você vai querer fazer. E sabe o que eu acho interessante? A gente não nasceu pra uma profissão, exatamente. Você tem um perfil que se encaixa em algumas profissões. E eu acho que isso que é bacana, né? Você sabe que outro dia eu tava gravando um vídeo, né, lá na Nord pro YouTube, e todo assim, pro YouTube você tem que ser bem, né, exato. Assim, show, né? E aí o Ricardo, nosso cameraman, falou assim, nossa, Marília, você grava muito bem. E aí ele falou assim, você já fez alguma coisa, curso e tal? Eu falei assim, eu fiz teatro, a minha vida inteira eu fiz teatro. Minha vida inteira não, no fundamental, né? Durante o fundamental eu fiz teatro. E ele falou, Então assim, se você me colocasse pra fazer teatro, eu ia fazer feliz da vida, sabe? Assim, eu ia fazer com paixão. Então, na verdade, eu acho que tudo que a gente fez meio que prepara a gente pra pessoa que a gente se torna, né? Porque você vai juntando... Total, as habilidades, né? As habilidades. Você vai juntando e aí, por exemplo, enquanto eu era gestora de multimercado, que eu ficava, né, numa mesa e tal, eu não me sentia 100% completa como eu me sinto agora. E agora eu tô usando essas outras habilidades que eu construí a minha vida inteira, que eu gostava e tal. Então é muito louco isso da vida. A vida mesmo vai te empurrando, assim, parece que pro seu destino, sabe? É um misto, né, de planejamento, mas tem um fator que a vida te leva, né? Tem um fator inexplicável. Eu, pelo menos, acredito muito nisso. Eu confio em Deus, porque ele foi me guiando, sabe? É verdade, não, é verdade. Aí, depois eu até conto mais pra frente um episódio muito ruim da minha história, né? Não, conta agora. Não, porque depois eu saí do INSPER e comecei a trabalhar no Itaú Asset, como gestora de multimercado.
E foi muito engraçado porque foi um cara lá na minha sala, né, no INSPER, no último ano, que é o último ano que a gente pode estagiar. Aí ele sua sala de aula. Minha sala de aula. Você tava tendo aula. Eu tava tendo aula no último ano da faculdade. Aí ele falou assim, gente, se alguém quiser se candidatar pra essa vaga, é uma vaga na mesa de derivativos do Itaú Asset. Tá. Na área de High Alpha. Eu falei, nossa, mesa de derivativos High Alpha. Que raios é isso? É de comer? Tipo, não sei o que é isso, pelo amor de Deus. Aí eu falei, bom, vou nessa, né? Vou aplicar. Aí eu apliquei. E aí minha entrevista foi 100% macroeconomia. Que era a minha matéria preferida na faculdade. Eu era louca, alucinada por macroeconomia. Então fui muito bem na entrevista, entrei no Itaú Asset. Fiquei apaixonada, alucinada pelo mercado, porque daí eu falei assim, agora eu posso usar todo o meu conhecimento de economia para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então aí eu falei assim, cara, eu tô no lugar certo. É exatamente isso que eu queria. Aí, beleza. Fiz o Itaú Asset, depois fui para Mauá, depois fui para Condor. Tava na Condor em 2014, quando começou as eleições, né? Eu era trader de juros, porque no Itaú eu ajudava a mesa de juro e câmbio, e na Mauá eu comecei com câmbio, né? Com cupom cambial, e depois fui pra mesa de juro, e depois fiz um pouco de tudo. Aí eu já podia fazer S&P, moedas fora, juro fora. Aí eu já podia fazer meio que o que eu queria, no final das contas. Mas quando eu fui pra Condor era só juro, só DI, né? E aí, enfim, era 2014, eleições binárias, né? Dilma e Aécio super próximos um do outro. Aí saía uma pesquisa eleitoral que o Aécio tava 0,5% na frente. Aí o mercado subia. Aí saía uma pesquisa eleitoral que a Dilma tava 0,5% na frente. Aí o mercado desabava. E eu, nessa de ficar operando o mercado, fui me estopando e fui perdendo dinheiro, né? Até que eu fui mandada embora. Tipo assim, não dá. Perdi muito dinheiro, assim, não dá. Enfim, não deu certo, né? E fiquei super chateada na época. E aí, eu tentando me recolocar, né? Tipo, porque eu amava isso. Eu amava estar na mesa de apurações. Eu amava ser gestora de multimercado. Pra mim, assim, eu ia fazer aquilo pelo resto da minha vida. E aí, eu fiquei 8 meses em casa sem conseguir outra vaga de emprego. Caramba! 8 meses. Assim, eu juro, eu devo ter feito umas 50 entrevistas. Caramba, Marinho. E aí eu fazia a primeira entrevista, passava pra segunda, passava pra terceira, passava pra quarta, chegava na última, eu não passava. Era sempre assim, umas 50 assim. Teve uma que foi incrível, que eu tava indo super bem, eu tava sentindo que eu tava indo muito bem. Era um dos lugares que eu mais queria ir. Quando eu fui chegar, daí eles chamaram o gestor mais sênior, né? Quando ele chegou e eu comecei a conversar com ele, eu desmaiei. Você tá brincando? Eu desmaiei. Caiu a pressão? Caí no chão e desmaiei. Eu tenho pressão baixa, mas isso nunca tinha acontecido comigo. Você tava tensa? Você acha que você... Se eu te falar que é Deus, você não vai acreditar, é aí que você ia chegar. Porque assim, não é possível eu fazer 50 entrevistas e não dar certo, sabe? Tipo, uma dá certo. Eu acho que assim, não era o meu caminho aquilo. Até que chegou uma hora que eu comecei a topar qualquer entrevista, entendeu? E aí que foi que eu me deparei com a entrevista da Empíricos. Tá. Entendeu? Eu tinha uma vaga na Empíricos pra eu ser analista de renda fixa e tocar a mesa deles de renda fixa. E aí, assim, era muito diferente do que eu fazia. Tá. Né? É bem diferente, né? Você ia fazer o trabalho de research ali, ou não? Exato. Fazer o trabalho de research. Ai, desculpa. Imagina. Que pra quem tá nos assistindo, é um trabalho de recomendação, mas você não tá operando ali, comprando e vendendo, né? Você tá recomendando num relatório, num vídeo, enfim. Vai desmaiar, hein, Marília? Eu trouxe até um melzinho aqui. Já pensou, produção, se ela desmaia no ar aqui, o que a gente faz, hein? Gente, o que vocês falam? Ainda bem que eu fiz o teste ontem. Não era Covid. Pronto. Até me emocionei com a história. Mas aí, chegou essa vaga da Empíricos
Falei, cara, quer saber? Eu não aguento mais ficar em casa. Chegou essa hora, assim, eu tava levando as crianças na natação, eu tava levando as crianças na escola. Você é mãe já? Eu sou mãe de 2, mas na época eu ainda não era. Tá, aí você tava levando as crianças... Eu tava com 3 enteadas, né? Eu tenho 3 enteadas, então são 5 crianças em casa hoje em dia. Caramba! Você é casada, e aí do seu marido... Meu marido já tinha 3. Então você tá com 5. Deve ser não é? Uma loucura, não é? Uma loucura. Deve ser divertido, mas uma loucura. Muito divertido, mas é uma loucura. Uma loucura, né? Meu café da manhã, assim... Que bacana. Parece uma festa. Mas aí, assim, eu falei assim, quer saber? Eu vou me candidatar. Porque eu não aguento mais ficar em casa. Não aguento mais levar as crianças pra escola. Tipo, não sou eu, sabe? Eu não sou aquele perfil... E adoro quem é, não tem problema nenhum. Mas, assim, eu não sou aquele perfil de, tipo, me dedicar aos filhos e tal. Eu me dedico muito às crianças. Mas eu quero construir coisas, assim, por mim. Então, mas você concilia bem, porque você... Não, você super. tem 5, 3, né? Sim. Mas, é assim... Não vou te falar que eu sou a melhor mãe do mundo, entendeu? Por exemplo, teve festa junina das crianças bem no dia do evento da Nord. E aí eu não fui no evento, na festa junina das crianças, entendeu? Tá. Então, assim, tem coisas que eu não consigo fazer. Tá, ok. Né? Tem coisas que realmente eu não consigo fazer, mas eu penso que, se Deus quiser, essas coisas vão ser compensadas pela minha filha e pelas minhas enteadas olhando pra mim um dia e pensando assim, poxa, olha só o que ela construiu. Sim. Né? Ela é mulher, ela tá no mercado financeiro, ela construiu isso, eu também posso construir. Então, assim, não perdi a festa junina, mas talvez... Mas ali na relação com eles, no dia a dia... Sim. Porque assim, também tem muita gente, muita mãe lá que vai na festa junina e não é presente dentro de casa. Sim. E você, pode ser que dentro de casa, naquele momento, você esteja muito mais presente. De manhã eu levo eles na escola, eu faço questão, à noite eu sempre ponho pra dormir. Mas assim, durante o dia eu fico fora. Mas aí eu falei assim, quer saber, eu vou aceitar esse trabalho da Empíricos, né? Vou aceitar, paciência, não quero ficar em casa. Mas assim, na época eu fiquei sentida porque eu queria ser gestora. Tá. Então, pra mim, quando eu entrei na Empíricos, foi como se fosse um downgrade, assim, sabe? Tipo assim, poxa, entrei num subemprego aqui porque não conseguia entrar no lugar que eu queria, né? Então eu tava muito chateada. Mas eu entrei e eu falei, quer saber? Vou fazer acontecer, assim, vou fazer dar certo. Aí eu fiz lá meu relatório de recomendação de renda fixa e tal. Na época era pra comprar IPCA mais longo, né? Era 2016. Falei, gente, compra esse título aqui. Talvez dê pra gente ganhar uns 30% com esse título. Tá. Né? Era um título IPCA mais 7. Tá. Aí eu fui almoçar. Mandei a recomendação e fui almoçar. Quando eu voltei, tinham 300 e-mails na minha caixa de mensagem. Marília, como assim? Eu vou comprar um título IPCA mais 7 e vou render 30%, 40% esse ano. Aí eu falei, isso pra mim era óbvio, né? As juros vão cair, pra maioria... eu vou ganhar com marcação a mercado, vai dar pra render. Tanto que o IPCA mais naquele ano rendeu 52%. Foi 2016, não foi? 2016. Mas aí eu falei assim, opa, peraí. Essas pessoas, essas 300 pessoas não têm ideia do que eu tô falando, né? Pra elas operar renda fixa é comprar o título e levar até vencimento. Aí eu falei assim, não, peraí. Eu preciso dar um passo pra trás. Eu preciso fazer um trabalho educacional aqui pra depois fazer minhas recomendações. E aí foi que eu escrevi meu livro, Renda Fixa Não é Fixa. Legal. E assim, eu escrevi o livro, eu fui ensinando essas pessoas e diariamente eu fui recebendo 50 mensagens de Marília, o que é você? Da onde você veio? Obrigada por existir. E tipo, sabe? Sei. E aí aquilo foi me alimentando. Eu falei assim, caramba. E não é que eu tô exatamente no lugar onde que era pra eu estar, sabe? Tipo, então assim, Deus me fez passar 8 meses em casa, deprimida, me achando o cocô do cavalo do bandido, me achando totalmente fez você inútil. Desmaiar. Fez eu desmaiar na frente dos caras pra eu não conseguir um trabalho no mercado financeiro e ir pra research. Então, assim, eu não sei, é o jeito que eu olho, entendeu? Porque
eu acho que foi incrível. Se Não eu era não pra tivesse passado por todas essas decepções de quando eu fiquei no mercado de gestão, eu nunca teria ido para research. E se eu não fosse para research, eu nunca teria escrevido meu livro, eu nunca teria escrito meu livro, eu nunca teria ensinado as pessoas marcação a mercado. Então, assim, é muito louco, eu acho, sabe? Eu acho que tudo é muito louco e conectado. E eu acho que Deus vai fazendo assim, ó, um pouquinho mais pra cá. É verdade, concordo. Um pouquinho mais pra lá, agora mais pra cá. Isso. Tipo, você vai ficar triste, tudo bem, mas depois você vai entender o seu valor. Depois você vai entender o seu valor. Confia em você, confia em mim. É isso Entendeu? aí. Perfeito. E o livro, foi difícil de... Quanto tempo você demorou? Não, eu cuspi o livro. Saiu em 3 meses. Eu tava toda inspirada. Aí você tinha um ritual assim? Porque, pô, você... Mãe de 3, 2 enteadas, trabalha... Fazendo mestrado. Como é que você arrumava a tempo e falava, não, agora eu vou sentar... E eu vou escrever o livro. Como é que você se organizava? É porque assim, lá na Empíricos, toda semana eu tinha que escrever um artigo. Tá. Então eu fui escrevendo vários artigos e aí depois eu compilei no livro. Tá. Dei umas mudadas, né? Porque quando você escreve um artigo, ele tem que ter um começo, meio e fim. Uhum. E no livro, ele tem que ser um pouco mais, né, liso, assim. Não dá pra todo capítulo ter começo, meio e fim. Tem que ser um pouco mais fluido. Então, eu mudei um pouquinho pro livro para transformar aqueles artigos em livro, adicionei uns capítulos, mas foi basicamente um compilado de artigos sobre temas de renda fixa. Tá. Então, foi muito rápido, foi fácil. E assim, eu queria que fosse um livro que não fosse chato. Porque eu lembro quando eu era adolescente e eu li o Pai Rico, Pai Pobre e eu achei que mudou a minha vida, assim. Tá. E era um livro muito fácil de ler, eu li em um dia. Então eu fiquei com aquela impressão de, puta, livro bom mesmo, é aquele que você lê em um dia e te inspira pra caramba, né? E que é fácil, né? É fácil, não, né? Assim, não enrola. Eu odeio aqueles livros que enrolam pra falar o tema, sabe? Aí, li o livro, fiz o livro como se fosse uma conversa, sabe? Eu e você conversando, engraçado, tem horas que eu faço umas piadas, então assim, no meio do livro. Então é um livro muito fluido, se você sentar, você lê em um dia. Então você não tinha aquele ritual falando, não, agora à noite. Não. Você é mais diurna ou noturna? Diurna, com certeza. À noite eu tô estragada já. Você dorme cedo, acorda cedo. Nossa, total. 9 horas eu já não sou mais eu. E me fala uma coisa. Da Empírico, você ficou quanto tempo lá? Porque aí deu uma mudada, porque, pô, o livro deu uma projeção. Total. Né? Você passou a ser também uma grande comunicadora. Sim. Né? Isso foi engraçado também. Eu cheguei na Empíricos, imagina, eu gestora, né? Quer dizer, eu tava acostumada a ficar na frente de uma tela, comprando e vendendo. Nunca tive que falar com cliente nenhum. Aí eu cheguei na Empíricos, em uma semana o Felipe virou pra mim e falou assim, Marília, eu quero que você faça uma live do Copom. Aí eu falei, uma live? O que é uma live? Como assim? Ao vivo? Tá louco? Não, de jeito nenhum. Não, você vai fazer uma live. Eu falei, gente do céu, que agora? E aí eu toda nervosa, assim, mega nervosa, eu chamei uma amiga minha. Eu falei, posso chamar alguém? Pode. Chamei uma amiga minha, falei, vamos comigo. Porque daí se eu errar, se me der branco alguma coisa, você me fala. E aí eu escrevi tudo que eu tinha que falar. Mas ela ia participar junto. Ia participar junto, tá. Né? Aí eu falei, você fala isso, você faz essa parte, eu falo essa parte. E eu escrevi tipo Faustão, assim, você vai escrevendo nos negócios. Tudo que eu ia falar, pra eu não esquecer nada, porque eu tava morrendo de medo de me dar um branco. Aí eles, vai, agora, 1, 2 e já. Aí eu até tenho esse vídeo, assim, eu toda... sabe? Tipo, gaguejando, assim. Aí eu só sei que deu 5 minutos, eu já tava assim... Resgatou um teatro lá. Exato, resgatei o teatro. Não, porque daí o Banco Central... Tipo assim, sabe? Já toda artística. Então eu virei... Eu não conhecia essa Marília. Essa Marília que fala nos vídeos, essa Marília que faz, né, que apresenta, que dá curso, não sei. Eu não conhecia essa Marília, né? Eu nunca tive que fazer isso. Então eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Mas no final das contas eu fui me descobrindo. Por isso que eu falo assim, eu tô exatamente no lugar que eu tinha que estar. Entendeu? Não era o lugar que eu achava que eu ia estar ou que eu queria estar. Sim. Mas olhando hoje em dia, eu falo assim, gente, não quero estar em lugar nenhum mais, porque assim, eu quero estar aqui onde eu tô, porque é exatamente isso, assim, tudo
toda a construção, toda a parte do teatro, desenvolvimento de teatro, comunicação. Sempre gostei de escrever. Eu escrevia livros e livros de poema, sabe? Sempre gostei de escrever. Então, esse negócio de escrever artigo, escrever livro, assim, é super... Eu sempre fiz isso. Então, hoje em dia, cada coisa que eu fui construindo, né, assim, me levou para o que eu tô fazendo agora e faz diferença, né? Uma pessoa que consegue se comunicar. Sim. Às vezes você tem um ótimo professor na faculdade, mas que ele é muito bom tecnicamente, mas que ele não sabe passar. Um professor desse com a pessoa física não vai entender nada, né? Então você precisa ser didático, você precisa entreter. Principalmente nas redes sociais, né? Total. Tipo, total. YouTube e Instagram, você precisa entreter. Sim. A pessoa tá lá, assim, na cama, querendo relaxar um pouco. Não dá pra você jogar um assunto denso, né? Tipo, vamos falar sobre juros, taxa de juros e tal. Não, você tem que fazer um videozinho, uma dancinha, alguma coisa assim. Então, eu acho que casou. Eu não conhecia essa Marília. Ela apareceu pra mim, eu abracei. E hoje em dia eu acho incrível. E aí, da Empíricos, você ficou quanto tempo? Como é que foi o casamento com a Nord? Boa. Aí eu entrei na Empíricos em 2016 e saí da Empíricos em 2018. Na época, em 2018, a Empíricos e a CVM estavam com aquela briguinha, né? Tá. Por causa que a Empíricos virou uma publicadora, e aí tinha o negócio dos nossos CNPIs, enfim. Tinha um marketing bastante agressivo. A CVM tava em cima disso. E aí, eu, o Bruce e o Breia, a gente falou assim, a gente não quer participar disso, né? A gente entende, mas a gente quer fazer diferente. A gente tem essa vontade de não ser agressivo no marketing. Tá. A gente tinha uma tese de que se a gente fosse... na verdade, assim, uma tese de que investimento por si só era muito interessante. A gente não precisava dar aquele passo além no marketing. Se a gente só falasse o que a gente achava, com um conteúdo um pouco mais de entretenimento, a gente conseguiria chamar a atenção da pessoa física mesmo sem o marketing agressivo. A gente tinha essa tese, a gente não sabia se ia rolar, né? Mas aí a gente saiu do Empíricos e decidiu testar a nossa tese. E no final deu muito certo. As pessoas, né? Aconteceu isso mesmo, assim. Claro, não todas as pessoas, mas várias pessoas acharam muito interessante investimento, mesmo num contexto de marketing menos agressivo. Então, assim, são duas empresas bem diferentes, com estratégias bem diferentes. Principalmente para chamar a atenção, né, do investidor. Eles com o perfil deles, que honestamente eu acho muito legal. Por mais que eles tenham essa parte meio polêmica do marketing, não é mentira que só porque eles têm isso, eles conseguiram atingir um público muito maior. E muito mais gente se interessou por mercado financeiro, né? Depois de toda essa estridência. Então, assim, o que eles fizeram foi realmente abrir novos campos, né? Porque o mercado de research independente não existia para pessoa física. Popularizou. Então, assim, o que eles fizeram foi incrível. Eu respeito muito a história deles. Ainda mais porque eu me beneficiei dessa história, né? Mas a gente só queria fazer diferente. Né? A gente tinha a nossa cabeça, queria fazer diferente. E quando você tá numa instituição grande, não adianta você ficar na instituição reclamando das pessoas. Entendeu? Eu acho que isso foi uma coisa que eu amadureci muito com o tempo. E agora sendo empresária, né? Às vezes a gente tá numa instituição grande e a gente pensa, putz, se fosse eu, faria diferente. Se fosse eu, faria diferente. E aí você fica reclamando. E aí você se encontra com seus colegas e fica reclamando da instituição. Vai no café, reclama e vai contaminando as outras pessoas. E assim, e eu estando do outro lado, assim, você não tem ideia do quão difícil é empreender. Sim, total. Né? Total. Assim, e lidar com pessoas é muito difícil. Lidar com pessoas, contratar pessoas. Quando você é um empreendedor, você abre mão do seu lucro para dar uma oportunidade de trabalho para outra pessoa. E essa outra pessoa tem que ser grata a isso, porque o lucro iria pra gente, né? Então, assim, não dá. Se você não concorda ou quer fazer diferente, então tenha coragem de sair da instituição que você tá e empreender. Porque não adianta ficar na instituição que você tá seguro, com um salário, com um bônus,
às vezes com equity também, e reclamando, sabe? Não é justo. Sai, vai empreender, faz a sua, faz melhor, né? Vai lá e faz melhor. Então, assim, hoje em dia eu admiro muito o trabalho deles, porque eu sei o quão difícil é você construir alguma coisa grandiosa como eles construíram. E eles tiveram o caminho deles, que foi único, individual, e que chegou uma certa hora, eu resolvi fazer diferente. Eu, o Bruce, o Breia, a gente resolveu fazer diferente e tá tudo bem. Então, hoje em dia, eu tenho uma ótima relação com o Felipe, adoro ele, admiro muito ele, tenho muito carinho por ele, sou agradecida, né? Porque eles foram uma plataforma pra mim. Uhum. E hoje eu tô seguindo o meu caminho. Legal. Ô Marília, você acha que isso que você falou, essa visão de o empresário me explora, é mais forte no Brasil por uma questão cultural em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, ao invés de, essa é a pessoa que está pagando o meu salário e está me dando uma oportunidade, uma relação ganha-ganha. Você acha que no Brasil isso é mais forte? Por que você acha? Eu acho que tem um pouquinho, não só no Brasil, né? Acho que nos Estados Unidos tem um pouquinho também, em outros lugares do mundo, mas eu acho que tem uma cultura, assim, um pouco vitimista, né? Assim, da vítima, tipo, estou sendo explorado e tal. Mas é o que eu falei, por um lado você se sente explorado, por outro lado você não se sente na condição de sair de lá, então, e fazer o seu. Você não precisa estar ali, né? Poxa, eu como empresária, eu fiquei 2 anos sem ganhar um salário. Porque eu saí da Empíricos, montei a Nord. Aí a gente fez um crowdfunding com os clientes para começar os nossos trabalhos, né? E aí a gente usava esse dinheiro dos clientes para pagar o nosso staff. Então, a pessoa que fazia os disparos, a pessoa do marketing, a pessoa, do operacional, do TI, né? Para pagar a estrutura. E a gente não recebeu nada. Eu fiquei 2 anos grávida da Luísa, grávida do Gabriel. Não tive licença maternidade. Quando eu saí da Empíricos, eu tava grávida de 8 meses. Quando a Luísa fez 8 meses, eu fiquei grávida do Gabriel. Não tive licença maternidade nenhuma das duas, né? Nenhuma das 2 gravidezes. Fiquei 2 anos sem ganhar 1 centavo, só despoupando o que eu tinha. E pedindo dinheiro emprestado pra minha mãe. E todo mundo ganhando salário lá dentro. Nunca trazia um salário, entendeu? Então, assim, é muito... As pessoas não valorizam a história, sabe? Foi muito difícil. Não adianta você ver só as glórias, né? Lógico, tipo, depois deu certo e tal. Mas foi extremamente difícil na época. E eu não sabia se a Nord ia dar certo. Eu tava tomando um risco. Pode ser que, além de endividada, eu saísse com uma mão na frente e outra atrás, né? Com 2 filhos pra criar. Então foi muito, muito difícil na época. E na Nord você tá agora há quanto tempo? Quanto tempo já tem? Porque você nasceu começou em 2018 e estamos em 2022 agora, então estamos com 4 anos. Maravilha. E aí você toca a renda fixa lá? Toco a renda fixa, toco o setor financeiro, né, como sócia, e toco a administração de carteiras. E renda fixa atualmente é o que tá pegando, Marília? Não, renda fixa é investimento do momento, né? Porque eu falo assim, na física, né? Eu olho assim e falo, eu vou arriscar aqui nessa ação, né? Nossa, tá tudo tão barato. Só que aí eu olho lá, IPCA mais 5,80, um título público. Né? Agora tá IPCA mais 6. IPCA mais 6, né? Aí tem outra, sei lá, umas debentures ainda com taxas maiores. Falar, não, isso aqui é garantido, né? E ainda dá pra ter o ganho a marcação a mercado. Enfim. É difícil mesmo. Porque, assim, a taxa Selic tá em 13,25 e vai continuar subindo, né? É um pouco do que a gente tava falando aí. Tá em 13,25, mas o desemprego tá caindo. Mas os dados de atividade estão surpreendendo positivamente. Sim. Então, assim, esse 13,25 ainda não tá surgindo tanto efeito assim em termos de atividade. Então, talvez tenha que ser mais. E é engraçado, porque assim, geralmente cliente não se arrepende, né, com renda fixa. Cliente sempre sai satisfeito. Ações é uma choradeira, mas renda fixa é impressionante, né? Depende da época. Eu vou te falar que quando a Selic tava 2%... não, aí sim. Aí foi um caso muito... Não, aí foi um caso muito... Mas que não se sustentou, né? Não se sustentou. Foi um absurdo que fizeram, né?
Eu não acho, assim, eu acho que... Não tinha... Tava todo mundo muito perdido, não tinha histórico. Exato, é muito difícil, imagina. Veio a pandemia, a última pandemia, assim, nessas proporções tinha acontecido há o quê? Uns 100 anos atrás, a gente nem tava vivo, ninguém aqui. E nem tinha um mercado financeiro nem como tinha. É hoje, o mundo não era globalizado como é hoje. Total, né? Era mais, né, regional. E... na época você pensa assim, pô, todo mundo foi pra casa, o mundo inteiro foi pra casa, parou de trabalhar e a economia parou. Então assim, imagina isso na cabeça de um banco central. Todo mundo achou que o mundo ia quebrar. Tanto que todas as bolsas do mundo caíram 50%, sim. né? Então assim, era uma situação desesperadora. Lembra que no jornal passavam vídeos de pessoas caindo no meio da rua? Morrendo de Covid. Era muito sensacionalista também um pouco, né? Assim, total. Eu lembro na Europa aquela foto imagem de uma pessoa... do hospital na Itália, né? Exato, e das pessoas caindo, né? No chão. Como se elas pegassem o Covid e morressem no chão. Isso. Então, eu lembro que eu tava em casa, assim, e eu queria jogar o lixo fora. Eu prendi a respiração. Ia jogar o lixo fora e voltava, assim, sabe? Do tamanho medo que a gente tava. Porque a gente não sabia o que era o Covid, né? Era isso aí, era uma loucura. Então, assim, imagina um banqueiro central olhando a economia parando, a gente teve 2 meses de deflação. Todo mundo falava que o mundo ia implodir. Então, assim, é difícil criticar um banqueiro central que faz isso. Não, isso. Em retrospectiva, depois de engenheiro de obra feita, a gente fala, foi um absurdo, mas na época, né, eu fiz bastante esse tipo de comentário. Falei, na época era difícil realmente ter essa avaliação. E Alan, você vai lembrar comigo que naquela época o medo do mundo era deflação. Esse era o medo do mundo. Tanto que nunca antes os Estados Unidos tinham feito um auxílio emergencial. Né? Foi a primeira vez na história, cheque na mão das pessoas. Né? Tamanho era o medo de recessão, de implosão da economia. E aqui no Brasil a mesma coisa. O que eu acho que aconteceu é que até foi engraçado que foi uma coisa que a gente comentou agora no evento da Nord, o Luiz Parreira, eu perguntei pra ele, escuta Luiz, o Luiz Parreira da Verde, né? Eu falei, Luiz, o que aconteceu que a inflação não caiu ainda, né? E ele falou assim, cara, essa é uma boa pergunta e eu vou te dar uma tese. Não sei se é verdade, vou te dar uma tese. Mas assim, de 2016 a 2020... a gente teve uma restrição fiscal quase nunca antes feita no Brasil, né? Teve teto de gastos, reforma trabalhista, não sei o que lá, agenda BC+, redução do parafiscal. Então, tudo isso, essa restrição fiscal enorme, permitiu que a gente tivesse um juro muito baixo. Agora, quando veio 2020 e veio a pandemia, a gente começou com o auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi a maior expansão fiscal já vista. Foi. Então, aquilo deu inflação. Então, assim, o problema é, se a gente tivesse, na época, continuado com um fiscal restritivo, aquela taxa de Selic de 2% não ia ser um erro monumental. Agora, a gente fez a maior expansão fiscal da história. Foi combinado, né? A monetária com a fiscal. Exatamente. Aí pegou fogo. Porque pegou fogo em todo o resto do mundo. Pegou fogo nos Estados Unidos também, pegou fogo, né? Até no Japão pegou fogo. Até no Japão. Que não tinha, né? Um país sem inflação. Então, aí sim, ele viu que, putz, não dava mais. E aí ele teve que subir. E talvez a grande crítica seja, ele demorou para subir. Quando ele percebeu que já estava errado, que aquela política fiscal tinha jogado muita lenha na fogueira, ele devia ter sido mais agressivo na alta. Então, isso pode ser. Agora, o 2%, assim, olhando com a mentalidade da época... fazia sentido na época. Me parecia que fazia sentido. Hoje não faz nenhum sentido. Exatamente. E aí, durante a pandemia, você pirou? Você ficou dentro de casa? Porque você é toda enérgica e tal. E aí, você pirou? E as crianças, 5, né? Imagina, eu com 5 crianças em casa. Eu vou te falar que lá no nosso prédio, a quarentena durou 1 semana. Deu 1 semana, todas as mães mandaram as crianças pro térreo. Todas. Então, assim, eles acordavam, iam pro térreo, ficavam o dia inteiro brincando. E assim, a gente tava isolado, né?
Mas todo mundo... Mora em prédio, mora num em condomínio. prédio. Todo mundo tinha passado uma semana em casa. E depois dessa semana que todo mundo ficou isolado, as crianças todas foram pro térreo. Então, assim, a gente ficou naquele grupinho lá do prédio, entendeu? Mas as crianças foram brincar, porque não dava, assim. Imagina, o Gabriel era recém-nascido, né? Quando estourou a pandemia, o Gabriel tinha 2 meses. Nossa. A Luísa tinha 2 anos. Não, um pouquinho, acho que ela tinha 1 ano e alguma coisa. Tá. E tem as 3, né? As 3 mais velhas. As 3 são enteadas, 2 são seus, é isso? Eu tava confundindo. 3 enteadas e 2 filhos. Tá, então, e assim, as 3 enteadas quantos anos? hoje a Carol tem 15, a Dani tem 11 e a Sofia tem 10. Tá. Então, assim, a gente não aguentava mais. Era uma loucura, a gente mandou as crianças tudo lá pra baixo, porque não dava. A gente tava assim, perdendo... assim, sabe? A gente tava ficando louco. Não, e pra criança Ficando é muito louco, sofrível, né? Imagina, assim, a nossa casa Muita é grande, energia. só que pra 5 ela ficou pequena, entendeu? Ela ficou claustrofóbica. Não, e criança precisa, né? Energia. Você tem animal de estimação? Tenho também? 2 gatos. Mas os gatos numa Os gatos são boa tranquilos. na pandemia. Mas e aí? Aí você gosta de um esporte. Como é que você fez na pandemia? Você gosta, vamos Eu falar não desse fiz. teu lado aí, né? Não. Qual é o esporte predileto? Olha, hoje em dia tem 3 esportes que eu pratico, que eu amo muito, que é o tênis, o beach tênis e o surf. Eu sabia só do surf, eu não sabia do tênis e do beach tênis. Eu tô fazendo tênis, assim, todas as vezes que eu posso. Começou com quantos também. anos o tênis? Desde pequena. Então você joga bem. Quem não. começou pequeno... É porque assim, eu tive períodos, entendeu? Tá. Então, por exemplo, nas férias, meu avô, eu era bem pequena, meu avô me levava pra jogar tênis. Aí depois já na faculdade eu voltei a fazer aula de tênis, mas depois parei. E aí agora recentemente eu tô retomando o tênis. Então assim, eu já conheço os fundamentos porque eu aprendi como criança, né? Então isso ajuda bastante a ter noção do tempo de bola e tal, mas eu não tô treinada. Tá. Então... Mas tênis é sensacional. Eu acho que é o esporte que envolve mais habilidades diferentes num esporte só. Concentração, preparo físico, estratégica, Concordo. Tática. Concordo. Né? É um esporte bem completo, né? Muito completo. E se você para 2 meses, é impressionante. Parece que você parou 2 anos. Né? Muito louco. Mas e aí? Aí eu quero saber do... você não fez, ficou dentro de casa. Aí e eu o fiquei dentro de casa. Então, o surf surgiu porque eu e meu marido, né, com essa história das crianças, da pandemia e tal, a gente pensou, e do fato da nossa casa, de repente, ter ficado pequena, a gente pensou, poxa, talvez seria legal a gente ter uma casa de campo. Tá. Né? Muita gente pensou nisso, né? Gente. Sair de São Paulo, Nossa, nem me fala. Nem me fala. Seu marido é mercado financeiro também? Meu marido também, ele é gestor de fundo multimercado da Zarred. E isso foi antes da pandemia, graças a Deus. O Gabriel tinha 8 meses. Eu tava grávida, na verdade, do Gabriel de 8 meses. E aí a gente pensou isso, né? Nossa, a casa vai ficar muito claustrofóbica e tal, as crianças, não sei o que, agora mais um. A gente precisa de uma casa de campo. E aí o meu marido é carioca, né? E ele surfava quando mais novo. E aí ele ficou sabendo de um empreendimento que ia ter piscina de ondas. Olha só. Perto de São Paulo. E aí ele falou, cara, vamos lá ver. Falei, tá, vamos ver, mas não vamos comprar. Não vamos comprar de jeito nenhum, porque não vai valer a pena e tal. Resumindo, saímos de lá com o contrato assinado. Entendeu? Isso é raro, porque geralmente é a mulher que manda nessa hora. Não, e eu tava assim, focada, entendeu? Saímos de lá com o contrato assinado. E aí compramos o terreno, estamos construindo agora, mas a piscina de ondas ficou pronta e eu comecei no dia 7 de setembro do ano passado, eu comecei a fazer as aulinhas. Tá. Então, eu aprendi na piscina mesmo? Na piscina. Então eu aprendi a surfar com 36 anos. Mas aí é o quê? Mas é surf que você fica de pé ou aquele que você vai? Não, como é? não. Body, não sei. Não, surf que eu fico de pé. De pé. Mas aí tem uma diferença. Tem um que peraí. Tem um que a prancha é menor e uma prancha longona. Como é que é o nome Não, disso? eu comecei com o longboard. Long, né? Eu comecei com o long. Que é mais fácil, não é? Bem mais fácil. Nossa, tipo, pra você ficar em pé no long é muito fácil. Vou começar com esse aí. E aí eu fui fazendo as aulas e fui diminuindo as pranchas. Então, quanto mais aula eu fazia, mais eu evoluía, mais eu diminuía a prancha. E aí até que hoje eu tô com uma 5,10.
Mas 5,10 é bem... E qual é a vantagem de você estar numa prancha menor? Olha esse Você aqui. entendeu? Uhum. Ó, que Tadinho, legal. não vai dar para as pessoas Não vai dar para o verem. pessoal. Olha! Mas aí depois no Instagram dá pra ver depois. Esse Pô, vídeo. parece uma... Ô, Ale, parece uma surfista profissional o negócio aqui. Isso é uma piscina ou É é... uma piscina de ondas. Caramba! E no mar você também. Eu nunca surfei no mar. Você tá brincando? Juro. Eu sou uma surfista de piscina. Surfista de piscina. Mundo moderno. Eu tenho Pô, você é medo. surfista Nutella, hein? Nutella. O pessoal falou pra mim, Marília, você não vai surfar no mar? Eu tenho medo Tá. de surfar no mar. Porque lá na piscina de ondas, pra você entrar na onda, tem um canal. Então, nesse canal, nenhuma onda vai em você. Entendi. E no mar, você tem que ficar tomando onda na cabeça e fazer aquele joelhinho, né? Ah, é? Não sabia É, disso daí. mas eu tenho assim. medo. Aí eu não... Mas e aí? Mas o seu marido, dia eu o seu vou. marido surfa. Não, meu marido... E aí ele é de mar. Aí ele não fala, vamos pro mar? e Não, tal? ele tá adorando a piscina de ondas. Porque ele fala que no mar você fica... assim, tem várias coisas, né? Primeiro, vamos supor, você viaja pra fazer uma viagem de surf. Tem dias que você vai e não tem onda. Então já é um trampo, porque você chega lá pra surfar e aí não tem onda. Aí quando finalmente tem onda, no dia que tem onda, fica lotado de surfista. Então você tem que ficar meio que brigando pelas ondas. Entendi. Entendeu? Então, lá na piscina de ondas, a cada minuto saem 8 ondas. Ah, é onda pra caramba. Muita onda. Então, fica uma filinha. É muito difícil ter mais do que 6 pessoas de cada lado, né? Tem a direita e a esquerda. E aí, você fica na filinha. Aí, às vezes, a máquina para um pouquinho, dá uns 30 segundos, 8 ondas. Aí, vai rodando a fila, entendeu? E aí, você vai surfando, surfa, volta pra fila. Então, assim, em 1 hora, eu pego 12 ondas. É bastante. Muita. Legal. Tipo, se eu estivesse no mar, em 1 hora, às vezes eu ia pegar 1 ou 2, entendeu? Legal. Então, assim, a evolução que você tem na piscina de ondas é muito grande. Eu quero um dia testar o mar, né? Mas eu fico meio assim. Por falar em mar, como é que você tá? O mar tá turbulento no Brasil? Ou a gente vai ter um mar um pouco mais calmo? Vem um tsunami aí no mundo? Como é que você tá vendo? Bom, pela sua reação, acho que tá ruim. Nossa, essa tosse. Isso é a piscina gelada lá do... É gelada a água? É, então. É isso aí, a piscina gelada. Do surf. É muito gelada. 15 graus. É, isso aí. Aí você vai com roupa. Aquela roupa... Eu vou com roupa, tem surfista que vai de botinha, luva. É muito frio. Desculpa. Imagina. Gente, essa tosse não me deixa. Mas Brasil, né? Brasil e mundo. Realmente, assim, a gente tá num cenário muito complicado. Esse aumento de taxa de juros, esse aumento de inflação global é uma inflação muito mais persistente do que as pessoas acham, né? Tanto que você vê que a alta não tá sendo só em commodities, em carros, por exemplo, né? Não é só um problema da cadeia produtiva. Tá vindo em coisas também como serviços, por exemplo. Exatamente. Né? Então, assim, é uma inflação persistente. Tem coisas acontecendo também que estão mudando a tendência de inflação de longo prazo, como, por exemplo, a desglobalização, né? Então, isso muda muito a tendência de inflação de longo prazo. E isso pode fazer com que a inflação no mundo seja mais persistente. Isso significa que a taxa de juro no mundo vai ser mais alta por mais tempo, né? E isso muda muita coisa. É um mercado muito diferente do que a gente viu nos últimos 30 anos. Nos últimos 40 anos. A última vez que a gente teve uma inflação americana desse nível foi na década de 70. Então, assim, é muito complicado mesmo. E ao longo do tempo, o mundo foi se alavancando em cima de juro baixo. Então, essa desalavancagem com o aumento de juro vai ser dolorida.
né? Não adianta achar que vai ser um passeio no parque, não vai. Essa semana mesmo o Paulo reconheceu que ele acha impossível não ter recessão nos Estados Unidos, né? Assim, vai ser dolorido você lidar com um cenário desses. Então, assim, quem estava acostumado a buy the dips, sabe? Tipo, comprar a ação que caiu e ver ela subindo depois, já no ano seguinte. E os juros baixos estimulando isso, era a dopamina, né, do mercado. Entendeu? Né? Vai ter que rever os conceitos. Porque quando o juro sobe, você tem... Como o preço das ações são os dividendos trazidos a valor presente, quando você traz esses dividendos a uma taxa de juro de quase zero, esses dividendos valem muito hoje, né? Quando você traz a uma taxa de 50% ao ano, o que tá lá longe não vale nada, né? Então, conforme você vai aumentando o juro, essa queda que a gente viu até agora nas bolsas, ela serviu só para reprecificar o valor justo das ações. Então, é muito difícil você pensar, caiu, vai voltar para aquele nível. Não, aquele nível estava errado. Não errado. Aquele nível era condizente com uma taxa de juro brasileira e ao redor do mundo de próximo a zero. Mas agora o mundo mudou. E essa não é mais a taxa de juro do mundo, né? A taxa de juro neutra mundial. Então, essa primeira queda foi só para reprecificar isso, né? E a renda fixa vai se tornar atrativa em todo o resto do mundo e competir com o empreendedorismo e tal. Então vai ficar mais difícil, sim. É um cenário muito mais difícil. Que o investidor, a pessoa física, tem que ficar alerta, né? Eu brinco que a economia, a macroeconomia é a maré. Você pode resolver remar contra a maré ou a favor da maré. Se você for remar contra, é melhor você ser o melhor remador, o mais forte, ter o melhor barco, a melhor pá, porque senão você vai remar pra trás. É contra a onda lá no surf, né? Não dá. Ou você vai, né, junto com ela, mas ir contra é difícil, né? Contra a onda não vai me matar, entendeu? Pois então, assim, tem que tomar muito cuidado. Claro que tem sempre boas oportunidades. Claro que tem ações que se beneficiam desse cenário, por exemplo, ações de commodity, e nisso o Brasil se destaca, né? Porque a gente tem muita commodity e as commodities estão subindo. Agora, não é mais a era de comprar aquele pozinho. E se dá bem. Qualquer coisa, né? Entendeu? Se dá bem. Tem que comprar qualquer coisa, aqueles IPOs de empresas malucas e se dá mega bem, entendeu? Entendi. Isso não vai acontecer mais. Marília, a gente tá caminhando aqui pro final. E aí, no final, a Marília Gabriela, ela me plagiou. E ela faz aquele bate-bola, né? Então, eu faço aqui também, mas eu comecei primeiro, evidentemente. Então, vamos fazer esse bate-bola? Vamos lá. Um livro sem ser de finanças. O último que eu li foi o da Kamala Harris, mas eu não gostei. Então, eu gosto do Valor do Amanhã. Legal. Um livro de finanças. Renda fixa não é fixa. Boa. Um filme. A Origem. Um seriado. Homeland. Uma dica de investimento. Tesouro Selic. Pra sempre ou pra hoje? Não, pra hoje. Uma filosofia de investimento. Procurar sempre boas assimetrias. Surf ou tênis? Surf. Tênis ou beach tênis? Tênis. Que dica que você daria pra mim, Marília? Confia em Deus. Bom. Obrigado. Foi excelente. Essa é uma simpatia. Excelente comunicadora, super competente. Obrigado, Marília. Super obrigado. Pessoal, opa, a câmera, cadê? A câmera é aqui. Eu me confundi porque antes a câmera estava posicionada diferente. A gente termina mais um Deepcast. Hoje eu conversei com ela, que é sócia da Nord, estrategista também de renda fixa, especialista em renda fixa, Marília Fontes. Se você gostou dessa entrevista, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Lembrando que a gente está no YouTube e no Spotify.
Eu vejo vocês numa próxima vez. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.